Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre O Último dos Copistas, que é um romance do Marcílio França Castro, publicado agora no início de 2024 pela editora Companhia das Letras. Inclusive, esse exemplar que eu tenho aqui em mãos me foi enviado pela editora em parceria. E, na verdade, eu me referi a este livro agora como sendo um romance, mas é muito complicado colocar um rótulo definitivo neste Último dos Copistas, tendo em vista que trata-se de um texto híbrido que oscila entre o ensaístico e o romanesco para tratar de uma figura que, por si só, também ocupa uma posição intervalar entre o fato e a ficção. Trata-se de um copista grego que viveu entre a Itália e a França no século XVI e que se tornou, inclusive, copista oficial do rei Francisco I da França. O nome desse copista era Ângelo Vergésio. E aí, como só ia acontecer com essas figuras meio míticas, a vida do tal Vergésio é cheia de lacunas. E um dos interesses de uma das personagens aqui deste livro do Marcílio é justamente tentar preencher essas lacunas históricas, sobretudo aquelas referentes a uma possível filha desse copista. Ocorre que essa recuperação de uma figura do século XVI não serve para que o autor reflita, ou não serve apenas para que o autor reflita sobre o passado, mas também para que ele tente entender o que é que significa escrever no século XXI. E o fato de partir de um personagem praticamente desconhecido é muito interessante para que a gente pense sobre esse mito segundo o qual nós estamos vivendo na época da informação. Então, a gente pode acessar qualquer tipo de informação da mesma maneira. E eu achei curiosa essa reflexão que eu fiz, porque procurar dados sobre a vida do tal do Ângelo Vergésio não é lá uma das tarefas mais fáceis, né? Pelo menos não em português. E isso a despeito do fato de que esse copista foi uma das inspirações, por exemplo, para o Claude Garamond, que por sua vez deu origem ao estilo, à fonte de letra Garamond que a gente tem, ou Garamond, né, enfim, que a gente tem até os nossos dias. Então, por exemplo, em meio a esse questionamento sobre como certas informações chegam ou não até nós, o narrador ele se pergunta em dado momento se há lugar para o acaso em uma realidade cada vez mais comandada pelos algoritmos. E aí é que entra em cena um modo bastante arrojado como o Marcílio costura o factual e o ficcional, uma vez que esse romance ele começa como um ensaio cujo autor, que não necessariamente é o próprio Marcílio, afirma ter conhecido a história do Ângelo Vergésio meio que por acaso enquanto navegava na internet, o que nos induz a pensar, ou pelo menos me induziu a pensar, que seria relativamente fácil esbarrar com alguma coisa relacionada a esse copista pela internet afora, o que não é bem verdade. Né? Então, quando eu vi esse ensaio que abre o romance, eu pensei que seria muito fácil esbarrar com coisas sobre o Ângelo Vergésio na internet, e na verdade eu tive bastante dificuldade de encontrar alguma coisa sobre ele em português. Né? Então é muito interessante perceber como essa provocação inicial já coloca em xeque a maneira como nós lidamos com a informação hoje. E isso tudo em um livro que fala sobre um copista. E o copista tinha como uma de suas funções preservar determinadas informações. Conforme, então, menciona alguns dados biográficos e bibliográficos sobre o Vergésio, o autor desse ensaio, que não por acaso tem o mesmo nome do livro, faz toda uma reflexão muito interessante sobre o próprio gênero ensaio a partir dessa noção de algo que não se resolve, de algo que não se fecha, de algo que abre cada vez mais portas, que faz cada vez mais perguntas, sem necessariamente se comprometer com respondê-las. Né? E aí, sobre isso, entre as páginas 23 e 24,
esse narrador diz o seguinte, esse daqui foi um dos trechos que eu achei mais interessantes nesse ensaio inicial. Então, é dito o seguinte: isto é um ensaio, e se é um ensaio, é permitido provocar e recuar, afirmar e desdizer, e conjecturar à vontade. Se isto é um ensaio, é permitido gaguejar, pesar e repesar, tentar e corrigir, incendiar e pôr-se em fuga. É permitido imaginar e duvidar, e isso se pode fazer de forma explícita ou camuflada, como puro exercício fabulatório reflexivo. Se isto é um ensaio, é permitido não ter autoridade, como não tem autoridade os apontamentos e os rabiscos em um caderno. Se isto é um ensaio, cada frase é uma pergunta, cada passagem, cada cena é uma pergunta, cada peripécia ou argumento é uma pergunta, sempre uma pergunta disfarçada. E todo um ensaio é um manto de perguntas, e seu único compromisso é com perguntar e retificar a pergunta de modo que não se conclua. Se isto é um ensaio, não é como a construção de um andaime, uma armação garantida pelo cálculo e pela verticalidade, com a função de sustentar quem aos poucos se eleva. Se isto é um ensaio, é preciso lê-lo como quem entra em um jardim noturno, tateando o vulto das flores e dos bichos, e assim cria ilusões precárias e sucessivas, com o único propósito de perder-se nelas ou testar o seu alcance, ou de saltar de uma para outra, ou a qualquer momento despencar de tal maneira que enfim flerte com a verdade, naquele ponto em que, sem prova ou documento, só a alucinação é capaz de atingir o centro nervoso da descoberta. Me parece que essa ideia de algo inacabado e de algo que não necessariamente está comprometido com uma verdade factual, isso já dita o tom de todo o livro, que, por conta disso mesmo, adquire esse caráter ensaístico. Por mais que aqui nós tenhamos anotações, ensaio, cartas, cartões postais, etc, etc, etc. Esse espaço da dúvida, do inacabamento, é pertinente, então, para se pensar na própria noção do que é um copista e sobre como essa função foi sendo deslocada e ressignificada ao longo do tempo. Então, por exemplo, durante a Idade Média, o copista ocupava um lugar interessante, na medida em que, por um lado, era ele quem compilava um determinado texto de modo a preservá-lo. Então, um texto que não fosse copiado teria mais chances de se perder, teoricamente. Só que aí, por outro lado, a gente pensa aqui que o copista, ao qual o título do livro se refere, ele foi esquecido pelo tempo, né? Então, é muito interessante pensar nessa relação entre permanência e impermanência a partir dessa imagem do copista. E, por outro lado, muitas vezes, ainda na Idade Média, o copista acrescentava ou modificava de algum modo o texto original. Ou seja, o copista era também uma espécie de editor, o que levanta toda uma discussão sobre a autoria de determinados textos. Além disso, muitas vezes, essas modificações feitas, essas edições feitas pelos copistas medievais, tinham algum interesse teológico ou eclesiástico, posto que os copistas eram, em sua grande maioria, monges e padres. E isso, por sua vez, levanta uma segunda discussão, dessa vez focada na ideia de originalidade, o que é um texto original. Por outro lado, hoje em dia, o copista é aquele que não possui traços de autoria ou de originalidade, já que, via de regra, pensando, por exemplo, no âmbito escolar, o copista é aquele que copia de modo automático, né? Então, por exemplo, pensando no aluno copista, o aluno copista é aquele que escreve, mas não reflete sobre aquilo que escreveu, que, aliás, é uma coisa de que todos os professores hoje em dia reclamam, né? Veja, essa mudança na noção do que é um copista, do que é copiar,
é uma mudança muito interessante para que a gente pense também no modo como nós lidamos com o conhecimento hoje. Afinal de contas, entre os copistas medievais e os alunos copistas de hoje em dia, existe um tempo consideravelmente grande e no meio do caminho, coisas como a indústria cultural entraram nessa equação quando a gente pensa não só em como determinados saberes ou discursos circulam, mas também em como esses mesmos discursos e saberes são produzidos visando justamente essa circulação. E aí, sobre isso, convém lembrar que o Adorno e o Horkheimer, eles têm um texto de 1944 chamado justamente A Indústria Cultural, o Esclarecimento como Mistificação das Massas. Eu tenho esse texto aqui neste livro, intitulado Dialética do Esclarecimento, que é um livro meio incontornável em se tratando dessa dupla de autores, né? Mas, enfim, nesse texto de 44, chamado A Indústria Cultural, o Adorno e o Horkheimer, eles refletem sobre a interferência da aplicação de métodos industriais no campo da cultura e da arte, e em dado momento, eles dizem que a indústria cultural faz da imitação algo absoluto, na medida em que tudo passa a ser produzido em larga escala. Daí essa ideia do imitar, né? O que talvez nos ajude um pouco a entender esse novo sentido que o termo copista adquire em nossos dias, adquire contemporaneamente. Mais ou menos nessa mesma direção, proposta aqui pelo Adorno no texto de 44, vai o famoso A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, que é um ensaio que o Walter Benjamin escreveu entre 1935 e 1936, né, e que eu tenho aqui nessa edição das obras escolhidas do autor, chamada Magia e Técnica, Arte e Política, que é uma edição bem velhinha já, diga-se de passagem. Mas, enfim, nesse texto de 35/36, o Walter Benjamin fala sobre como a arte foi, aos poucos, se submetendo à lógica do capital e, assim, ela foi, aos poucos, também perdendo a sua aura, que nada mais é do que o valor simbólico que faz com que um determinado objeto artístico seja autêntico e singular. Segundo o autor, a modernidade ela inaugurou um modo de reprodução mecânica e acelerada que faz com que a arte não seja mais do que uma mercadoria a ser reproduzida e vendida várias vezes. E aí, em um outro texto, dessa vez de 1936, que também é um texto muito famoso, chamado O Narrador, Considerações sobre a Obra de Nikolai Leskov, o Walter Benjamin, e esse texto também está aqui nesse volume, né, da obra escolhida do Walter Benjamin, mas enfim, nesse outro ensaio de 36, o autor pensa em como a imprensa e o romance como gênero literário impossibilitaram a narrativa tradicional, tendo em vista que esses dois elementos, o romance e a imprensa, não permitem o compartilhamento da experiência, sendo que, para o autor, a experiência é aquilo que liga o indivíduo a uma determinada tradição. E aí, veja bem, eu fiz toda essa volta, todo esse prolegômeno, porque, a partir aqui de O Último dos Copistas, o autor nos convida a refletir sobre como a imagem do copista dialoga ou não com determinadas tradições, ainda mais em um contexto contemporâneo no qual termos como indústria cultural ou reprodutibilidade técnica já estão bastante assentados, digamos. E veja bem, tanto no texto aqui do Adorno e do Horkheimer, quanto nesses ensaios do Walter Benjamin, existe toda uma dicção ligada a uma ideia de finitude. A indústria cultural e a reprodução mecânica imposta pelo capital, a arte, são sinais do fim de um jeito tradicional de produzir e de consumir determinados objetos artísticos. E essa ideia de finitude também está presente aqui no romance do Marcílio França Castro, quando a gente pensa que o Ângelo Vergésio
era um copista mais de 100 anos depois da invenção da prensa móvel pelo Gutenberg. Ou seja, quando o Vergésio era copista, essa profissão já era ultrapassada. Por isso, o título ser o último dos copistas. Então, se o copista antes era um fantasma em termos platônicos de algo que produz uma cópia, depois do Gutenberg, esse aspecto fantasmático do copista se liga a uma ideia de algo ultrapassado, de algo morto. Pois bem, toda essa recuperação do Vergésio, que acontece no ensaio inicial desse romance, serve como pretexto para que nos capítulos seguintes o autor narre o desenvolvimento da amizade entre um revisor e uma ilustradora que foram contratados por uma editora independente nos idos de 2019, se não me engano. E aí o que acontece é que existe uma equivalência entre aquele copista que, no século XVI, lidava com uma forma de arte em declínio e esse revisor que, no presente, ocupa uma função que está cada vez mais ameaçada, entre muitas aspas, pela internet e por coisas como a inteligência artificial. E aqui o autor faz uma defesa muito bonita dessa profissão, né, do revisor, ao dizer que revisar não se resume a aspectos gramaticais. Esse trecho diz o seguinte, isso que eu vou ler está na página 147, essa defesa, né, do revisor. Diz o seguinte: se você pensar bem, a internet veio derrubar muitos mitos em torno da língua. Deu uma sacudida nas regras, no purismo e em certas ideias de correção. Trouxe esse monte de ferramentas de escrita e de tradução. Alguém pode achar que o revisor saiu perdendo, que logo não haverá mais trabalho para ele, que os programas de computador vão corrigir tudo sozinhos. Talvez esteja surgindo um novo papel para nós, um papel redentor, o de restaurar a dignidade das palavras, remover o gesso que está sendo forjado para contê-las. Eu achei esse trecho particularmente muito bonito, né? Pensando nessa defesa da profissão do revisor. E se essa equivalência entre o copista do século XVI e o revisor do século XXI é verdadeira, então o título do romance também poderia ser O Último dos Revisores. E tanto em um caso quanto no outro, tanto no caso do título real quanto nesse outro que eu acabei de inventar agora, ambos os casos me fizeram lembrar de um outro título muito famoso, que hoje em dia é até uma expressão, né, que é O Último dos Moicanos. Veja, você não precisa ter lido lá o livro do século XIX, nem ter assistido ao filme, mas ainda assim você já deve ter escutado essa expressão em algum momento da sua vida, e você sabe que nós a usamos ao nos referirmos àquilo ou àquela pessoa que é valiosa, que é raro, né? Então, o último dos moicanos é aquele que sobrevive, é aquele que resiste a tudo e a todos. Nesse sentido, pensando nessa recuperação, me parece que tanto a figura do revisor quanto a figura do copista acaba sendo valorizada, né, a partir dessa ideia de ser o último de sua categoria. Tudo isso acaba reforçando essa dicção meio apocalíptica do romance e que também já esteve presente lá, tanto nos ensaios do Walter Benjamin quanto no ensaio lá do Adorno e do Horkheimer. E isso, por sua vez, quer dizer, essa dicção apocalíptica, por sua vez, me fez lembrar bastante de Dublinesca, que é um romance do Henrique Villamatas, publicado em 2010, sobre o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar na descrição. E esse é um romance no qual Villamatas cria essa figura de um editor que tem que lidar com o apocalipse, com o fim da era de Gutenberg. E aí, como diz o Villamatas em dado momento aqui, ou melhor dizendo, como diz o narrador em determinado momento aqui deste Dublinesca, contemporaneamente o fim do mundo existe apenas como paródia, o que, de certa maneira, permanece aqui também neste romance do Marcílio França Castro. E aí, é claro, né, pensando aqui nessa imagem do revisor como protagonista de um livro, não tem como não lembrar
deste outro romance aqui, dessa vez o romance do Saramago, que é o História do Cerco de Lisboa, de 1989, e que tem como protagonista também um revisor, se não me engano, chamado Raimundo Silva. Né? Já tem vídeo para este livro também no canal, o link vai estar na descrição. E aí a última coisa sobre a qual eu gostaria de falar aqui nesse vídeo é que, assim como esse revisor fica obcecado pela história do copista, a ilustradora de quem ele é amigo fica também obcecada pela história da filha, ou da provável filha, desse copista do século XVI. E essa filha do copista é uma figura importante porque, segundo dizem, ela fazia as ilustrações nos manuscritos copiados pelo pai. E isso também estabelece uma relação de proximidade ou de correspondência entre essas duas figuras femininas, a ilustradora do presente e a ilustradora do século XVI. Movida por essa obsessão, a ilustradora do presente parte em uma viagem à Europa para refazer os passos do copista do século XVI e assim, quem sabe, descobrir mais detalhes sobre a filha dele. E durante essa viagem, essa ilustradora envia ao narrador alguns cartões postais que não apenas contribuem para a fragmentação e para a polifonia aqui desse texto, como também aparecem reproduzidos ao longo do livro, de modo que esses cartões postais ilustram o romance, desempenhando o papel dessa personagem que os envia para o correio pelo correio e que é, portanto, ilustradora. Né? Então, assim como essa personagem ilustra os livros nos quais ela trabalha, ela, de certa maneira, é responsável por trazer essas ilustrações aqui para o corpo do texto. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas ao longo do livro existem várias... Só porque eu quero agora não vai aparecer nenhuma. Ao longo do livro existem várias fotografias que supostamente foram retiradas desses cartões postais, enfim. Então, de certa maneira, existe algo de metalinguístico nessa personagem ilustradora que ilustra o livro que nós estamos lendo, né, e do qual ela faz parte. Eu achei muito interessante esse jogo aqui. Por tudo isso, fica a minha forte recomendação de leitura deste O Último dos Copistas. Eu fiquei pensando em várias coisas conforme eu fui lendo este livro, e principalmente eu indico aqui este texto para as pessoas que gostam, sei lá, do Vila Matas, que gostam do Borges, quer dizer, que gostam desses textos que tem algo de ensaístico, certo? Enfim, eu vou deixar na descrição certinho os links para esses vídeos que eu fui citando, deixarei também as referências para esses textos, e por fim, constará na descrição também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.